Bom, então nessa parte final, quarta parte da aula 4, a gente vai falar de falácias e armadilhas. E como eu tinha adiantado no início da aula de hoje, ao final de cada capítulo do livro, né, a gente tem uma seção que traz falácias e armadilhas sobre o tema que nós estudamos. Então, o que vem a ser essas falácias e armadilhas? Falácias são conceitos errôneos comuns. E armadilhas, como eu falei no início da aula, são erros que são facilmente cometidos porque às vezes você tenta generalizar um princípio que só é verdadeiro num contexto muito restrito. Então vamos ver aí algumas falácias e armadilhas relativas a esse capítulo, né, do livro. Na verdade, esse capítulo e o anterior também, né? Começando com a armadilha número 1, que é bom a gente parar para calcular, para mostrar que isso é verdade, né? Que é o seguinte, é esperar que a melhoria de um aspecto de um computador, sei lá, eu estou no computador e resolvo melhorar, sei lá, a unidade de ponto flutuante. Então, esperar que essa melhoria de um aspecto, sei lá, da unidade de ponto flutuante, vai levar a um aumento de desempenho numa quantidade proporcional à melhoria que eu consegui. Sei lá, eu melhorei a unidade de ponto flutuante em 2 vezes, agora ela é 2 vezes mais rápida. Então, qual é a armadilha? Achar que meu computador vai se tornar 2 vezes mais rápido. Só porque eu melhorei a unidade de ponto flutuante e agora a unidade de ponto flutuante executa 2 vezes mais rápido. Então, não é porque a unidade de ponto flutuante foi melhorada no seu desempenho 2 vezes que o computador como um todo vai melhorar seu desempenho 2 vezes. Então, para ilustrar isso, vamos imaginar que eu tenho uma aplicação que executa em 100 segundos no computador. E que nesse computador, 80 segundos desses 100 segundos de execução sejam gastos só fazendo multiplicação. Então, peguei minha aplicação, executei no computador, medi o tempo, deu 100 segundos. E durante o momento durante a mensuração desse tempo de execução, eu vi que desses 100 segundos, 80 eram só fazendo multiplicação. Então, quanto mais rápido a multiplicação teria de ser para que, ao invés de eu executar meu programa em 100 segundos, eu executasse em 20 segundos. Ou seja, para que meu código seja 5 vezes mais rápido, de 100 para 20. Bom, a primeira pergunta é, será que é possível? Dá uma pausa aí no vídeo, né? Pensa antes de passar para o próximo slide. Então vamos lá, dei até um tempinho aqui, né, para você pausar e não perder nada do que eu estou falando. Isso aí tem a ver, ou melhor dizendo, né, isso aí, a gente tem uma lei chamada lei de Underhill, que é utilizada, né, para justamente ilustrar essa questão, essa armadilha relacionada a esperar que um aumento de desempenho num determinado pedacinho lá do meu hardware vá provocar um ganho proporcional no hardware como um todo, né? Na verdade, no sistema computacional como um todo. Não estou falando do hardware, mas essa lei de Underhill serve para software também, né? Lá em computação paralela a gente vê essa lei. Então, a lei de Underhill diz: o tempo de execução depois da melhoria vai ser igual ao tempo de execução daquilo que é afetado pela melhoria, dividido pela quantidade de melhoria, mais o tempo de execução daquilo que não é afetado pela melhoria. Então, no nosso exemplo, a gente tem lá um tempo de execução de 20 segundos que não dependem de multiplicação. Então, não adianta eu melhorar a multiplicação em 1 milhão de vezes, porque esses 20 segundos aqui não estão relacionados à multiplicação. Eles não são afetados por essa melhoria. Então, 100 menos 80 é o tempo total de execução, 100 segundos, menos 80, que são gastos naquilo que eu posso melhorar, o que eu quero melhorar. Nesse enunciado aqui, estou melhorando a multiplicação. Então, 20 segundos não estão relacionados à multiplicação.
Então, enquanto eu teria que melhorar a multiplicação, né, em n vezes, para que o meu tempo de execução total seja de 20 segundos. Aqui a gente vê claramente que não dá, né? Porque eu vou ficar tempo de execução após melhoria 20 segundos, igual a 80 dividido por n, que é quanto que eu quero melhorar esse camarada aqui, mais 20. Então, 20 é igual a 80 dividido por n mais 20. Quer dizer, não dá para fazer essa melhoria, né? Porque eu tenho 20 segundos justamente que não dependem da melhoria. Então, o que a gente conclui daí? A melhoria de desempenho é limitada. É limitada por quê? Pela quantidade daquilo que é usado. Então, o ganho que eu vou ter de desempenho, se eu melhorar a minha multiplicação em 2 vezes, né, não vai ser 2 vezes. Vai ser 2 vezes naquilo que eu uso. Sei lá, dos 80 segundos vai passar para 40. Então, meu tempo total de execução vai ser 40 mais 20, 60 segundos depois da melhoria. Se fosse aqui 10 vezes, passaria 8 mais 20, cairia para 28. Então, eu só consigo melhorar a multiplicação. Então, a melhoria do desempenho está limitada pela quantidade do recurso que é usado. Isso aqui não deixa de ser importante, né? Isso aqui ainda diz para a gente, olha, torne o caso mais comum mais rápido. Então, tente focar naquilo que é mais comumente usado e a gente vai tentar melhorar aquilo que é mais comumente usado. Eu não vou gastar minha energia, sei lá, aqui claramente a multiplicação é algo pesado. Mas, sei lá, eu poderia ter aqui, desses 20 segundos, eu poderia ter 1 segundo sendo gasto, sei lá, com operação de leitura na memória. Né? Vamos chutar aqui uma operação qualquer. Não adianta eu melhorar a minha leitura em memória se ela só está sendo usada ou sendo responsável por 1% do tempo de execução. Né? Eu tenho que gastar o meu esforço, o meu tempo, tentando melhorar aquilo que é o gargalo, né? Aquilo que é o principal responsável pelo tempo total de execução. Bom, armadilha número 2. Essa aqui as pessoas caem frequentemente, né? É usar um subconjunto daquela minha equação de desempenho, né? Desempenho igual tempo de execução. Aliás, o desempenho é inversamente proporcional ao tempo de execução. E o tempo de execução é igual instruções vezes CPI vezes frequência do clock. Então, eu vou pegar um subconjunto de instruções vezes CPI vezes ciclo do clock. Ao invés de pegar os 3 elementos, eu vou pegar um subconjunto desses. Por exemplo, instruções por segundo, e vou comparar o desempenho usando esse subconjunto da equação do desempenho. Usar esse subconjunto, como se fosse a métrica do desempenho. Então, isso também leva a problemas. Um cara que usa um subconjunto da equação de desempenho é o chamado MIPS. E aqui não vamos confundir MIPS, milhões de instruções por segundo, com MIPS arquitetura. Vocês vão, ao longo do curso, ver MIPS arquitetura e eu espero que, pelo contexto, vocês saibam diferenciar quando eu estou falando do MIPS arquitetura, né, que a gente vai falar nas próximas aulas, com MIPS, milhões de instruções por segundo, como métrica de desempenho. O que é esse MIPS, milhões de instruções por segundo? É como o nome diz, né? Quantos milhões de instruções por segundo o computador executa. Então, se são milhões de instruções por segundo, eu vou contar total de instruções por segundo, né, por tempo de execução. Para dar em milhões, eu divido por 10 a 6. Qual é o problema com o MIPS? Eu não levo em conta que tipo de instrução é essa. Eu estou executando milhões de instruções que demoram um ciclo de clock ou milhões de instruções que demoram 50 ciclos de clock. Então, o tipo das instruções não é levado em conta. Computadores que tenham diferentes conjuntos de instrução vão ter contagens de instruções diferentes. Eu não posso comparar.
né? E o mais interessante, o MIPS ele pode variar inversamente com o desempenho. Você pode ter um computador que executa mais instruções por segundo do que outro. Aí você pode falar, eu tenho um computador que executa 5 milhões de instruções a cada segundo. O outro executa 10 milhões de instruções por segundo. Vou comprar o que executa 10 milhões de instruções por segundo. Pode ser que você esteja acompanhando errado, porque o que executa 5 milhões por segundo pode ser o mais rápido. Quer dizer, o MIPS pode variar inversamente com esse desempenho, entre aspas, aqui que ele está aferindo. Então, para mostrar isso, né, nesse slide aqui eu tenho um exercício usando aquele exemplo da aula passada que eu deixei como trabalho para vocês, né? Então, vamos imaginar que aquele computador lá do início da aula, que tem 3 classes de instruções, instrução do tipo A, do tipo B e do tipo C, né? Aquele do A que demora um ciclo, B 2 ciclos, C 3 ciclos. Vamos imaginar que medindo o código gerado por 2 compiladores diferentes, então tem a mesma aplicação. Tem lá o compilador da Intel e o compilador da, sei lá, GCC. Então, 2 compiladores diferentes. E a gente obteve os seguintes dados. Para o compilador 1, ele gerou um código Hello World da vida, 5 bilhões de instruções da classe A, 1 bilhão da B e 1 bilhão da C. Esse mesmo Hello World, executado no outro compilador, gerou 10 bilhões da classe A, 1 bilhão da classe B e 1 bilhão da classe C. Vamos imaginar que eu peguei esses 2 códigos executáveis e executei, né, o código lá da Intel e o código do GCC. Executei num compilador com clock de 4 GB. Então, perguntas. Qual sequência de código vai ser mais rápido, pelo MIPS, milhões de instruções por segundo, e qual vai ser de fato mais rápido pelo tempo, que o tempo é que importa. Então, vamos lá, calcular. Primeiro, vamos encontrar o tempo de execução. Então, o tempo de execução é total de ciclos por clock. Quantidade de ciclos. A gente falou no início da aula, quer dizer, no final da aula passada, e eu fiz o exemplo no início da aula de hoje. CPI vezes total de instruções. Então, para a primeira, eu estou chamando aqui de CPU1, né, mas o ciclo de clock da CPU, então, do compilador número 1, tá? E ciclo de clock da CPU para o compilador número 2. Então, lá no primeiro compilador, 5 bilhões, né, o bilhão é 10 a 9, então 5 vezes 10 a 9, do tipo A, de um ciclo de clock. Então, 5 bilhões de 10 a 9. Opa. 1 bilhão do tipo B, de 2 ciclos. Então, 1 bilhão de 2 ciclos. E 1 bilhão da classe C. 1 bilhão de 3 ciclos. Então, no total, ciclos para o compilador número 1, 5 mais 2, 7, mais 3, 10. 10 vezes 10 a 9. Esse 10 a 9 eu botei em evidência aqui, tá? Para o compilador 2, 10 bilhões de ciclos, mais 1 bilhão da classe B, mais 1 bilhão da classe C. Então, 10 da classe A, eu sei que esse cara vai demorar 10 bilhões de ciclos. 1 bilhão da classe B, mais 2 bilhões, 12 bilhões. E 1 da classe C, mais 3, 1 vezes 3, 3 bilhões, com 12, 15 bilhões de ciclos de clock. Tempo de execução, ciclos, 10 bilhões, 15 bilhões, pela velocidade do clock. O clock é de 4 GHz. Então, 4 vezes 10 a 9. 10 a 9 com 10 a 9 corta. Então, 10 dividido por 4, 2,5. 15 dividido por 4, 3,75. Então, pelo tempo, esse cara aqui é mais rápido. Do primeiro compilador. 2 segundos e meio contra 3,75. Agora, vamos ver o que esse cara aqui, esse MIPS, ele vai dizer para a gente. Vamos ver se o MIPS vai dizer que o compilador 1 é o melhor. MIPS é total de instruções dividido pelo tempo de execução vezes 10 a 6. Total de instruções do primeiro cara, 5 mais 1, 6 mais 1, 7 bilhões de instruções. Então, 7 bilhões.
dividido pelo tempo dele, 2,5. Então, ele está executando 2.800 milhões de instruções por segundo. E esse outro cara está executando 15 bilhões, né? Não, 15 não, né? 10 mais um 11 mais um 12, desculpa, 12 bilhões. Então, 10 mais um 12 bilhões em 3,75 segundos. Então, 12 dividido por 3,75, 3.200 milhões de instruções por segundo. Quer dizer, 3 bilhões de instruções por segundo e esse 2,8 bilhões de instruções por segundo. Então, qual que executa mais instruções por segundo? Ah, esse cara aqui. Está executando 3,2 bilhões. Só que ele é mais lento. Então, veja como o MIPS tem pegadinha aí, né? Então, o compilador 2 tem um MIPS mais alto. Opa, vou usar o compilador 2. Só que, na verdade, o código gerado por ele é mais lento. Então, tomem cuidado, porque tem muita gente, nesses fóruns aí da vida, né? O cara fala, esse cara aqui tem não sei quantos MIPS, ou float points per second, né? Tantos flops. Cara, isso aí não diz muita coisa, não. Quantas operações de pontos flutuantes por segundo esse cara executa? Quantos esse cara executa? Pode ser a mesma coisa aqui. Esse aqui executa mais do que esse aqui, executa mais do que esse. Então vou comprar esse. Mas o tempo de execução dele é pior. Então cuidado com flops, cuidado com MIPS, né? Porque eles não usam todos as métricas aí de desempenho. Então a gente fica por aqui e na próxima aula a gente começa a falar da linguagem de máquina, né, da parte de assembly. Então, até a nossa quinta aula. Boa noite aí, ou boa tarde, ou bom dia para você, ou boa madrugada para você.